Você sabe o que é mitose e para que serve esse processo de divisão celular? Eu sou Érica Ribeiro, professora de Biologia. Seja bem-vinda ao canal Biologando com Érica Ribeiro. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês a respeito do processo de mitose e as suas principais importâncias. Para começar, mitose é um processo de divisão celular em que uma célula dá origem a duas idênticas à pré-existente. Por exemplo, nós temos uma célula diploide que vai dar origem a duas células diploides também. Uma célula com 46 cromossomos dará origem a duas células com 46 cromossomos também. E quais são as principais importâncias desse processo de mitose, Érica? Para começar, a mitose é importante para garantir, primeiro, o desenvolvimento embrionário nosso. Depois, nós temos o crescimento dos organismos multicelulares, acontece por meio de mitose. Nós temos também processo de regeneração e ainda é necessário lembrarmos da reprodução assexuada que ocorre nos organismos unicelulares, como bactérias, protozoários e os fungos unicelulares. Bom, como é que esse processo de divisão celular irá acontecer? Nós temos então uma célula diploide, 2N igual a 46 cromossomos, e ela vai dar origem a duas células também com 46 cromossomos. Por que eu estou dizendo isso? Se a célula tem 46 cromossomos e ela vai dar origem a duas células com 46 cada uma delas, ela precisa duplicar esse material genético dela. E antes dela duplicar o material genético, ela precisa crescer. Então a célula vai crescer, duplicar seu material genético para depois entrar em processo de divisão celular propriamente dito. Esse início da divisão celular, em que a célula cresce e duplica seu material genético, nós vamos chamar de intérfase. E essa intérfase ela é organizada em três etapas, três intervalos, que nós vamos chamar de G1, S e G2. No G1, vai acontecer o crescimento celular e uma checagem para verificar se a célula está íntegra, se ela pode replicar. Na fase S e na fase G1 acontece também crescimento da célula. Na fase S, que é a fase de síntese de DNA, a célula vai duplicar os cromossomos, ou seja, vai ser a fase de maior intensidade ali no metabolismo, porque a célula estará duplicando o seu material genético. Na fase G2, ocorre mais crescimento celular e uma checagem para verificar se não houve nenhum erro nesse processo de duplicação do material genético aqui. Aí, depois que tiver tudo certo, G1, S, G2, material genético duplicado, a célula então ela vai entrar efetivamente em processo de divisão celular que vai acontecer em 4 etapas. É interessante pensarmos no mnemônico PEMAT. O que é PEMAT, Érica? É a sequência das fases que irá acontecer. Vai acontecer a prófase, metáfase, anáfase, telófase. Qual que é o mnemônico? PEMAT. PEMAT, prófase, metáfase, anáfase e telófase. O que acontece, Érica, na fase de prófase? Na fase de prófase, o material genético já está duplicado, vai acontecer, primeiro, duplicação dos centríolos, migração desses centríolos para os polos opostos da célula. Estes centríolos vão dar origem àqueles fusos que vão organizar os cromossomos na placa metafásica. Além disso, os cromossomos estavam descondensados, eles irão agora começar o seu processo de condensação aqui na fase de prófase e, além disso, vai acontecer a desintegração da carioteca do envoltório nuclear. Então, na fase de prófase, acontece duplicação dos centríolos, migração destes para os polos opostos da célula, desintegração da carioteca e início da condensação dos cromossomos. Na segunda etapa aqui, que é a etapa de metáfase, vai te lembrar meio, os cromossomos estarão no seu mais alto grau de condensação, estarão aqui presos pela placa metafásica, presos pelos fusos na placa metafásica, no meio, no centro equatorial aqui dessa célula. Veja, na metáfase, os cromossomos estão no seu mais alto grau de condensação,
preso pelos fusos mitóticos aqui nessa placa, no meio, nessa placa mediana aqui. Prófase, metáfase, depois nós temos a anáfase. Na anáfase, nós temos encurtamento dos fusos, levando metade dos cromossomos para um lado, metade dos cromossomos para o outro. Nós dizemos que com o encurtamento dos fusos acontece a separação das cromátides irmãs, levando metade certinha dos cromossomos para um lado, metade certinha dos cromossomos para o outro polo da célula. E na última etapa, que é a etapa de telófase, vai acontecer o franzimento da membrana plasmática, já que tem metade dos cromossomos de um lado e metade do outro, vai acontecer o franzimento da membrana plasmática num evento chamado de citocinese centrípeta, que vai garantir então o processo de divisão celular propriamente dito. Mas antes desse processo terminar, ocorre reaparecimento da carioteca e a descondensação dos cromossomos. Então, na fase de telófase, que é a última etapa, nós temos a citocinese, que é o franzimento da membrana plasmática para garantir que haja o processo de divisão celular propriamente dito, mas antes disso nós temos o reaparecimento da carioteca e os cromossomos já podem descondensar-se. Então, lembrar do mnemônico PEMAT. Prófase, metáfase, anáfase e telófase são as 4 etapas sequenciais que vão garantir, então, o processo de divisão celular conhecido como mitose. Eu vou agora resolver uma questão de vestibular com vocês, para vocês virem de que forma que isso tem aparecido no Enem e nos demais vestibulares. Nessa primeira questão, eu estou trazendo uma questão de 2025 da UERJ, que diz o seguinte: segundo pesquisas recentes, algumas células da epiderme de larvas de peixe-zebra são capazes de se dividir rapidamente sem que haja duplicação do material genético. Essa ausência de duplicação resulta na redução do genoma de várias células novas e é explicada por uma modificação em uma das fases do ciclo celular. Aí a questão pergunta: essa fase é denominada o quê? Então veja que lá no enunciado falou sem que haja duplicação do material genético. Pergunto para você, qual é a fase ou qual é a etapa que acontece a duplicação do material genético? Lógico, na fase de intérfase, em especial na fase o quê? S. Algumas questões são bem mais simples, mas requer de você identificar aqui qual etapa da divisão celular que está sendo evidenciada. Veja essa questão aqui, que mostra-nos a figura, mostra uma célula numa fase de mitose. E aí mostra a figura em que os cromossomos estão no seu mais alto grau de condensação aqui na placa metafásica e pergunta: a fase mitótica retratada na figura é denominada de quê? Com certeza é a fase de metáfase, em que os cromossomos estão no seu mais alto grau de condensação, presos pelo fuso na placa metafásica. Eu vou deixando vocês por aqui, espero que vocês tenham aprendido a respeito do processo de mitose e que isso possa servir para vocês no momento do Enem ou dos demais vestibulares que forem fazer. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.